Somos corredores naturais, mas não estamos corredores naturais. Simplesmente não estamos porque estamos cercados de barreiras. O tênis é uma delas, mas não é só o tênis, é a nossa maneira de se comportar. Se você parar para pensar, o homem tem mais tempo descalço do que calçado. Mas a gente chegou num ponto em que a cultura superou tanto a nossa biologia que o estranho agora é ser natural. O primeiro presente que qualquer ser humano ganha na nossa sociedade hoje é um calçado. É a primeira coisa que se ganha. Uma criança com o pé no chão é uma criança que vai ficar doente. Uma criança que não tem sapato é uma criança pobre, é uma criança coitada. Essa noção de não se precisar de um calçado, ela é recente. Nossos ancestrais já corriam descalço, ok, nossos ancestrais já corriam descalço. Mas se a gente voltar uns 40, 50 anos atrás, que é a idade do tênis, a sociedade foi educada para se ter um tênis. A ciência sugeriu alguns tipos de calçado que pudessem talvez incrementar ou proteger melhor o pé para essas corridas. E surpreendentemente, quando se analisa a incidência de lesões nos pés, nos joelhos, na perna, antes e depois do período tecnológico dos calçados de corrida, você teve grandes mudanças, você ainda tem muitas lesões. E as lesões, cria-se uma interrogação, mas por que elas acontecem se o pé está protegido? A capacidade do pé é uma coisa assim extraordinária. E não é uma capacidade minha ou sua, é uma capacidade humana. Imagina, milhões de anos de evolução para de repente ser tudo que a gente conquistou às custas da seleção natural, né, que é a interação do ambiente com o fator genético. Ou seja, tudo que os nossos ancestrais conquistaram para a gente simplesmente está desvalorizando, assim como hoje em dia a gente desvaloriza os nossos anciões, né? Não vale mais o conhecimento da terra, o conhecimento da natureza que meu avô tinha, né? Essa evolução implica, né, primeiro no andar e depois na habilidade do correr, que é uma habilidade que é desenvolvida no transcurso das nossas vidas. Então, lá nos anos iniciais, o que fazemos? Ficamos em situação de quatro apoios, depois engatinhamos, depois ficamos na posição bípede e aí temos o andar. Depois do andar vem a habilidade do correr. Claramente, nós nascemos para nos deslocarmos em longas distâncias, seja para coletar, para caçar, mas realmente o nosso corpo ele tem toda uma biomecânica adequada para deslocamentos, não para atitudes de espera. Até brinco que uma alta de um paciente meu é quando ele está correndo. Então, quando ele está correndo é sinal que ele está no final desse estágio da nossa função, da nossa espécie. Que realmente, com certeza, nós fomos feitos para correr. A corrida natural, ela é uma corrida que tem uma diminuição do gasto energético, então ela é uma corrida mais econômica, principalmente porque a gente utiliza uma energia elástica, principalmente do arco plantar. Então a gente tem uma economia de 17% comparado a uma pessoa que usa tênis, né? E esse dado é um dado de uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, num laboratório de biologia evolutiva. Então eles descobriram que pessoas que correm descalço têm uma economia de energia. Eu me sinto muito mais confortável correndo uma corrida mais minimalista ou descalça. Então a gente usa toda a parte energética, elástica da face, do pé, panturrilha e usa a gravidade a seu favor. Então o seu tronco anterior facilita com que você corra mais para frente, não freando o movimento. E isso a gente ganha performance, ganha energia de graça. Eu comecei a correr, eu tinha 12 anos de idade, foi uma gincana no grupo de jovens e nessa primeira corrida já corri descalço porque eu não tinha tênis na época para poder correr. E meu desempenho foi bom, eu ganhei várias corridas e ter corrido descalço não foi um empecilho na minha vida não, eu creio que me ajudou bastante. Eu corria com tênis e tinha muitas dores na canela, nas duas canelas. E aí o
via que as soluções que eu encontrava para aquilo eram só paliativos. E eu descobri a corrida descalça e aquilo poderia ser uma solução para o meu problema. Eu resolvi abandonar mesmo definitivo o tênis, porque eu tive bons resultados, mais leve para correr, até de calo, de incômodo. O tênis eu começava a sentir o tênis como se fosse um peso a mais. Eu fui 15 anos triatleta e acho que o triatleta é o personagem assim mais high-tech, né? Tudo que é novidade já adere, então tá sempre à frente na tecnologia. Então eu observava isso e questionava, né, esse lance dos equipamentos, né? E eu até achava que tinha algum problema comigo. Quanto mais desenvolvido era o equipamento, eu me sentia mais desconfortável. Normalmente as pessoas começam da prática e depois vão estudar. Eu comecei pela teoria. Então eu fui estudando a teoria e fui testando esse tipo de conhecimento no meu próprio corpo. Eu tinha lesão quando eu corria calçada e hoje eu não tenho mais, né? Eu tinha muita dor nos joelhos quando eu usava tênis e eu tinha muita dor no quadril. O que acontece hoje é que as pessoas acham legal, né? Tá na moda correr descalço ou correr com sapato minimalista, elas acham que elas podem tirar o tênis e sair correndo. Não é só tirar o tênis que você vai sair correndo. Como um índio Haramuri do México, entendeu? Como um caçador-coletor do Quênia. O pé natural indígena não forma uma angulação aqui, forma um ponto reto aqui, ó. Agora o nosso pé industrializado de usar calçado fechado desde a infância forma um bico fino do nosso pé que não é natural. Os seus músculos, seus tendões estão acostumados com outro movimento, outro tipo de exercício. Então você tem que começar gradualmente. Sua pele não está preparada para isso. Então eu cometi um grande erro. Assim, umas 4 semanas que eu comecei essa transição, eu falei assim, não, isso está bom demais, eu consigo correr muito assim. Porque eu cheguei, minha sola do pé, a sola do pé praticamente soltou inteira, era uma bolha só. A minha transição não foi da forma correta. Meu corpo sentiu, tive uma lesão de panturrilha. Essa transição para a corrida descalço, ela implica numa mudança de equilíbrio, uma mudança do estresse muscular. O osso, que provavelmente não foi preparado ao longo da vida para isso, ele vai ter uma carga realmente bem superior. Qual osso? Esse osso da frente do pé. Então, certamente a transição para isso, ela deve ser de maneira muito lenta, muito gradual e certamente com uma orientação. A adaptação, ela ocorre de uma forma muito lenta. A pessoa precisa saber exatamente o tipo de tênis que ela usa e a partir daí, esse vai ser o ponto de partida para que esse drop, que nada mais é do que essa diferença entre a parte de trás do tênis e a parte da frente, diminua. É que a pisada natural é uma pisada que a gente chama de antepé ou médio pé, que primeiro se pisa com a parte da frente dos pés e depois o calcanhar. Quando se usa um calçado, que a gente chama de drop, que tem um drop alto, que um solado alto, esse tênis, ele obriga o corredor a pisar de calcanhar. Por isso que quem corre de forma natural não se importa com tênis, porque quem amortece a queda é o seu próprio corpo e não o material que você está usando. Quando você vai pesquisar se existe algum tipo de evidência clínica de que o tênis ele previna qualquer tipo de lesão ou traga qualquer tipo de vantagem para o corredor, a gente sabe que isso não é uma verdade. Então até um jeito de você enfrentar uma imposição comercial e mercadológica que fazem para a gente. E se você parar para pensar que não existe nenhum tipo de evidência científica que afirme que você precisa dele, você entende que eu democratizo a corrida também? Porque às vezes pode ter pessoas que não correm porque precisam de um tênis. Se for uma pessoa, se tem uma equipe que tem um grande patrocínio, tem como bancar isso. Se é uma criança que tem poder aquisitivo bom, vai conseguir fazer isso. Agora, fora isso, uma pessoa comum, uma criança de periferia, uma criança de um bairro comum onde a gente trabalha, é inviável. As crianças têm que fazer atividade descalças. Depois que se atinge, passou de indicadores maturacionais, já fez a sua maturação, chegou à adultice, aí sim você pode colocar os calçados. Mas as crianças têm que ser feitas para avanço no desenvolvimento de habilidades motoras e que tem que ser feito da maneira o mais natural possível. A minha infância foi muito boa, foi ótima. Eu tinha o costume de ficar descalço, ficava descalço o dia inteiro, dormia, acordava descalço, né?
Às vezes eu nem tomava banho, dormia com aquele pé sujo, o pessoal brigava com a gente, aquela história toda. E assim, o tênis que a gente tinha era tênis para ir para a escola. Então a gente brincava descalço e a brincadeira que a gente tinha era toda brincadeira de rua. Não é hoje igual você fica em casa lá jogando, né? Não, a gente brincava na rua. Para você ver como o sapato é uma coisa artificial, a criança não gosta. Não sei se você já percebeu, algum bebê, você coloca o sapatinho, eles tiram, coloca a meinha, tira. Criança, até os 5 anos é muito difícil você segurar um calçado no pé da criança. Eles preferem o natural, porque já vem isso com a gente. A gente vê as crianças hoje também não querer correr de tênis. Eles vêm de tênis, tiram os tênis para poder correr descalço. Eu gostei muito de ficar descalço, é muito legal. É deixar os pés livres, né? Porque a gente fica muito com calo, doença, dá muito corte, que nem eu. Mas eu fiquei com o pé livre e tô me sentindo muito melhor. Eu gostei muito da experiência de eu andar descalço, porque eu gosto muito do atletismo e eu achei bem gostoso assim mesmo, que eu gosto de deixar os meus pés bem confortáveis. Eu lembro do meu passado, quando eu comecei também, eu me sentia assim. Se você está ali prescrevendo exercícios, tá estimulando crianças carentes, que não vão ter grana para comprar um tênis, a fazer um esporte, a fazer uma atividade física. E o pré-requisito para isso é você ter um tênis, você já cria uma série de empecilhos e até uma complexidade para que projetos como esse aconteçam ou para que a criança se sinta estimulada aí. Imagine, uma criança carente entra num projeto de esportivo e todas as crianças ali têm um tênis menos ela. Vamos supor que ela é o próximo Bolt. Pronto, você já perdeu ali essa criança. Eu já tive aqui nesse grupinho várias crianças que eu sei que o potencial é maior. Quando tira o tênis, eu vejo essa criança se despontando, se destacando. Quando ela está com o tênis dela lindo, de couro, de marca, né? Ela se arrasta, ela consegue ficar da média abaixo do desenvolvimento dela. Se fosse tão necessário ter um material adequado para fazer, eu não teria chegado onde eu cheguei. Zeferina rompe a faixa com 35 minutos e 11 segundos de corrida. Eu corro hoje de tênis, mas tem alguns treinamentos que é feito na grama ou aqui na pista e eu prefiro fazer descalço. E quando eu termino o meu treinamento, eu arranco o tênis e faço o meu trotinho descalço. Porque é mais leve, é confortável e eu lembro do tempo que eu corria descalço. O tênis realmente ele é uma coisa que engessa o seu pé e se você coloca um gesso ali no seu braço, depois de 4 semanas você vai ter 1/3 da sua massa muscular perdida. Você vai perder mobilidade, você vai perder flexibilidade daqueles tecidos e tudo mais. O solado do tênis em geral tem 3 camadas. Tem a camada em contato com o chão, tem a camada que reveste o pé e tem uma camada intermediária que, na tentativa de se criar um certo amortecimento, se colocou cada vez maior espessura nisso. E essa espessura muda completamente o movimento cinético do pé, os equilíbrios e forças lá dentro. E realmente as juntas do pé, é surpreendente quando você faz um exame do pé com o médico, o fisioterapeuta, você tem vários movimentos, o pé faz esse movimento, faz esse, o tornozelo faz aqui, a parte de trás do pé faz isso. Tudo isso fica imobilizado com o calçado. O amortecimento vai tirar algumas características anatômicas que facilitariam para ele fazer uma transição para uma corrida mais correta, né? Eu tive bons resultados em provas, fiz uma outra maratona descalço, em 12 horas fiquei em primeiro lugar. Eu ganhei um par de tênis e eu colocava para ir para as corridas. E na metade da prova eu arrancava o tênis e chegava descalço, porque eu não estava acostumada com tênis. O contato do pé com o solo também propicia certos alívios sob o ponto de vista do estresse, que está muito no campo da psicologia, mas que tem a ver com a fisiologia ou com a biomecânica. Para a gente entender muito bem qual é a vantagem de se correr descalça do ponto de vista neurofisiológico, a gente precisa lembrar que nossos músculos, nossos tendões, nossos ligamentos, eles são revestidos por receptores. Esses receptores que nós temos nos músculos, nas articulações, eles são responsáveis por levar essa informação do sistema sensorial,
da periferia do nosso corpo, que nesse nosso exemplo é a corrida descalça. Então a gente pega essa informação do pé e leva até o sistema nervoso central, e essa informação ela precisa voltar para o sistema motor. Então, quando eu corro descalça, todos esses receptores, essa informação chega no meu sistema nervoso central e volta para o meu sistema motor. E isso acaba influenciando o quê? O meu tônus muscular, a minha estabilidade, o meu equilíbrio. Ele pensa que lógica que tem isso, o dia inteiro ficar com uma luva, só tirar para dormir e tomar banho. É o que você faz com o seu pé hoje. Nós evoluímos e liberamos as mãos para o trabalho, mas o tato, os dedos, apesar de ter mudado um pouco a forma, eram a mesma finalidade. Então, quanto mais calçado eu uso, menos eu estou usando o meu pé, que é uma estrutura tão sensível e tão complexa quanto a mão. Já que não tá... Em alguns momentos, a gente tem vários relatos antropológicos de várias tribos que usam calçados, né? Porém, todos esses calçados a gente poderia chamar de minimalista. Por quê? Eles têm a função exclusivamente de proteger. Esse é um tênis de uma pessoa que já está quase chegando na corrida descalça, porque ela não tem amortecimento nenhum. É um tênis muito simples. Para se usar um tênis assim, tem que modificar toda uma biomecânica de pisada. Ele não tem amortecimento nenhum, ele é totalmente dobrável. Se eu pisar numa pedra com ele, eu vou sentir essa pedra. E a vantagem de um tênis minimalista é que ele deixa com que o seu pé fique todo móvel, né? A sandália, ela foi não só a nossa, né, que a gente faz. Realmente ela é embasada na corrida minimalista dos Tarahumaras ou de outras tribos também que utilizam esse tipo de sandália. E a amarração é muito semelhante e eles utilizam um solado de pneu, que é bem resistente e tal. As tribos, né, que utilizam a corrida, é uma prova viva que a corrida minimalista ou corrida descalça, ela é da nossa natureza, né? A corrida minimalista eu considero como uma ferramenta para você lidar com as situações do dia a dia que o descalço é incômodo, né? Então, um calor muito grande, você vai correr num horário que o asfalto está fervendo. Então, use minimalistas. Use sim o minimalista para se proteger na cidade. Tenha cuidado, né? Olhe para o chão. São coisas importantes. Mas a gente esquece que a pele é treinada também. Então, conforme eu vou correndo, conforme eu faço isso por anos, o casco da planta do pé vai ficando mais grosso. Então, eu vou criando também uma proteção natural para isso. A relação com o meu corpo, a minha relação com o movimento se modificou muito graças à corrida, essa visão, né, mais minimalista que a corrida descalça me trouxe. Hoje eu percebo que os meus pés estão mais fortes, essa musculatura toda intrínseca do pé, essa musculatura aqui de cima, ela está mais forte. Meus dedos estão mais grossos e hoje eu possuo um arco plantar que eu não tinha um ano atrás. Uma pessoa que teve a infância descalço, passou a infância descalço, acho que ela tem muito mais facilidade em retomar a corrida descalça, porque o pé ele tem uma memória. Funcionaria mais ou menos como andar de bicicleta, né? A pessoa fica lá uns anos sem praticar aquilo, quando você pega, você retoma, você sabe andar de bicicleta, né? Você não tem aquela destreza que você tinha antigamente, mas questão de um dia você volta a ser aquilo que você era, né? Você continua fazendo aquilo que você fazia. Então com o pé ocorre a mesma coisa. Em termos de evidências básicas, evidências gerais, a corrida descalça ela é hipótese nula, que a gente chama na ciência. Ela é extremamente embasada. Quem tem que provar que faz bem é o tênis, não o pé humano. É a máxima disso. Então, em termos de biologia, é claro que a gente evoluiu para correr descalço. Ponto. Agora, em termos de propor isso para populações de humanos industrializados, sedentários, inativos, aí é uma outra história. É muito interessante na medicina ou na educação física, na fisioterapia, você identificar as pessoas de risco. A gente às vezes imagina que uma verdade está estabelecida, então serve para todos. Tem pessoas que têm um pé mais inclinado, a gente chama isso de pé cavo. O pé cavo clássico, ele é um pé provavelmente muito complicado para se correr descalço. E se a gente começar a falar que todo mundo tem que se movimentar igual, você está rompendo, você está criando um erro. Então a gente está tentando lutar contra um sistema que pensa no movimento de um modo que a gente considera inadequado
Mas se a gente enveredar para esse tipo de visão, a gente vai estar cometendo um erro muito sério também. Que a gente vai estar padronizando todo mundo numa espécie de movimento natural. E se você padronizar um movimento natural, ele deixa de ser natural. A proposta mais profunda da corrida descalço é a gente entender esses aspectos biológicos. Não que a gente tenha que eliminar esses fatores culturais, mas entendendo os fatores biológicos, a gente vai ter muito mais sucesso de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais econômica, de uma forma muito mais simples e saudável e conseguir sim contemplar esses valores culturais. Você está mantendo aquele elo com os seus ancestrais, aquela coisa lá de trás, entendeu? Então isso de uma forma causa um certo espanto. Não é uma viagem de maluco. Em algum momento a gente interrompeu a nossa conexão com a raiz. Então a gente olhar para a nossa ancestralidade e tentar enxergar o que a gente tem em comum, antes de tentar enxergar o que a gente tem de diferente, rompe com todas essas barreiras.